que sair da Tailândia de novo, afinal eu sou uma turista e meu tempo tá acabando, né? E eu confesso que eu não tava afim de sair. Eu tô numa fase, eu tenho passado por um período onde eu quero ficar quieta no meu canto. Eu tenho estado também um pouco mais isolada, sem muita vontade de socializar, sabe? Então, viajar, querendo ou não, é abrir um espaço também pra socializar. Então, eu não tô muito animada. E também, assim, porque não é um país novo, né, que eu quero muito conhecer. Na verdade, eu não gostaria de conhecer nenhum país neste momento. Então, eu queria era continuar aqui por pelo menos até o meio do ano. E aí sim, no meio do ano, conhecer um lugar novo e tal. Ou pelo menos até passar mais essa fase minha mais introspectiva. E também, né, tem a guerra rolando, vários conflitos aqui e ali, em todo lugar. Então, não me anima muito essa ideia de ficar pingando de lugar em lugar. E ao mesmo tempo também não tem sentido nenhum eu voltar pro Brasil. Eu sei que pela lógica faria sentido estar lá, afinal é o país onde eu nasci, então não tem limite de estadia, eu posso ficar lá quanto tempo eu quiser. Mas eu tenho minhas razões pra não voltar. Não faz sentido pra mim, pro momento que eu tô vivendo agora, voltar para o Brasil. Apesar de eu estar sentindo muita saudade da comida, do clima, das pessoas, principalmente daqueles que eu amo. A real é que não existe escolha perfeita, independente se eu estiver aqui, se eu estiver lá, vai ter um lado desconfortável, né? Então, tudo que a gente fizer na vida vão ter coisas que a gente não vai querer encarar, mas que vai ser necessário. Por exemplo, eu tive duas fases desde que eu me tornei viajante. Aquela que viaja sem parar, tá sempre com novos estímulos, novos idiomas, novas culturas, o que é ótimo pra mim, a curiosidade, a minha sede de explorar algo novo e viver novas versões, sabe? Só que ao mesmo tempo, faltava rotina, faltava estabilidade, vinha muito aquela sensação de quem eu sou, qual versão é a real. Eu não posso ser tudo ao mesmo tempo. Então, o que eu sou? Onde eu moro, onde eu pertenço? Me vinha muitas crises existenciais, sabe? E aí, por outro lado, nesse tempo viajante, eu também tive um período de casulo, digamos assim, onde eu ia pra um lugar e ficava ali, não fazia nada, não saía pra socializar, não ficava viajando muito. Foi um período assim de introspecção mesmo. Tudo que eu tava fazendo quando eu tava viajando muito, me movimentando muito, eu parei total de fazer pra poder ficar num momento de pausa, num momento de recolhimento, que também foi muito importante. Eu tive transformações internas muito grandes, eu tive várias reflexões que antes eu não tinha tempo de ter, porque eu tava sempre em movimento, sempre muito acelerada. E foi um período, assim, muito importante pra mim, muito necessário, digamos assim. Só que aí chegava um momento em que eu já tava de saco cheio de ficar naquela vida parada. E aí eu começava a viajar de novo, só que não era uma viagem saudável, era uma viagem acelerada. Aí eu começava a viajar, 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 me movimentar, acelerar, e de repente eu parava bruscamente de novo. E aí, com o tempo, eu percebi que eu tava indo de 0 a 100 muito rápido. Não tava sendo saudável pra mim ficar naquele acelera, desacelera, acelera, desacelera. Aquilo tava mexendo um pouco com o meu emocional, sabe? Até que do final do ano pra esse início de ano, eu decidi que eu gostaria sim de continuar viajando, só que mais tranquila, sabe? Eu gostaria sim de ter uma estabilidade, porém não me isolar demais. Eu optei por esse ano manter o equilíbrio. E aí, né, tadinho, eu pensei, nossa, agora tendo esse equilíbrio, né, entre viajar e ter um espaço só pra mim, pra eu refletir, pra eu me estabelecer, vai ser perfeito. E de certa forma, tá sendo muito bom. Acredito com certeza que essa foi a melhor escolha que eu fiz até agora. Só que vai ter desconforto.
está tendo desconforto, porque nada na vida é confortável. Quer dizer, tem o seu lado confortável, mas vai ter o seu lado que vai ser desconfortável. Então, independente das escolhas que você faz, sempre vai ter algo que não vai agradar. Não existe alguma coisa que você vai escolher que vai ser assim, nossa, perfeito, agora não vou mais passar por dificuldade, não vou me estressar. E é isso que eu tenho aprendido muito esse ano. Quer dizer, eu falo esse ano como se o ano estivesse terminando, né? Mas é porque tá sendo tão intenso, tão cheio de aprendizados e reflexões, que é como se eu tivesse vivido um ano já, sabe? Enfim, eu já parei várias vezes pra me perguntar, e se? E se eu não tivesse feito tal escolha? E se eu não tivesse viajado demais? E se eu não tivesse parado de forma tão bruta? Como teria sido? Sempre tentando buscar uma solução onde eu pudesse sofrer menos, onde eu pudesse me arrepender menos. Mas a verdade é que a vida é assim, né? Independente do que a gente escolher, a gente vai ter alguns arrependimentos no caminho, vamos ter tropeços, vamos ter erros, mas também vamos ter acertos, vamos ter crescimentos. E acho que o mais importante é isso. Resumindo, a melhor coisa que a gente faz é escolher aquilo que faz sentido pra gente. E não ficar remoendo, pensando e se o tempo todo. Porque independente das escolhas, a gente vai ter consequência. Sejam elas boas ou ruins, sempre vai ter esses dois termos, sabe? E é sobre isso que eu tô tentando lidar nesses últimos meses, que eu tô refletindo muito e é isso, sempre buscando equilíbrio, mas sabendo que vão ter momentos mais pensativos, vão ter momentos mais extrovertidos, vão ter momentos mais introspectivos, vão ter momentos mais distraídos. Enfim, é a vida, né? Não faço ideia de como vai terminar o meu ano, mas eu sinto que eu comecei ele bem, escolhendo por mim, não aquilo que as pessoas julgam o que é certo, sabe? Eu acho que se eu escolhesse o que as pessoas acham que é o certo, talvez eu nem estaria aqui tendo essa reflexão ou fazendo esse vídeo, que pode não fazer muito sentido, mas pra mim de alguma forma faz. E é isso, né? Quis deixar esse momento registrado pra minha versão do futuro vir aqui assistir tudo isso e falar: ai, tadinha, ela não sabia de nada, né? Enfim, obrigada se você assistiu até aqui. Significa que você tem se questionado, tem refletido muito sobre a vida também, e é isso. Talvez esteja passando por momentos assim na vida, de reflexão, de avaliação, de escolhas, de bancar as escolhas principalmente, né? E é isso, acho que não tem muita coisa pra falar. Se eu vou falar, vai acabar perdendo sentido. Se é que esse vídeo fez algum sentido. Agora eu tô indo lá, porque querendo ou não, eu tenho que organizar minha mala, né? Vou sair em breve. Um beijo e eu te vejo no próximo país. Dessa vez com um vídeo mais tranquilo, talvez um vlogzinho, né? Sem muita reflexão pesada.